E quem fala muitíssimo bem sobre consciência e falta de consciência muitas vezes é a nossa patrocinadora Annelise Malman, que já está entre nós. A Annelise é uma terapeuta integrativa, ela une ciência e espiritualidade e nos traz aquilo que a gente precisa para viver melhor. Eu, inclusive, tive a experiência de fazer uma sessão individual com ela na semana passada, inclusive fiz reiki e foi maravilhoso. Foi aquele tipo de coisa que tu nem sabe que precisa e aí quando tu faz, tu te sente tão bem depois e como ela mesmo disse, dá uma viciadinha. Mas é muito maravilhoso e é ótimo porque é muito bom a gente ter profissionais nos acompanhando que vivem aquilo que a gente também vive. Então, eu, por exemplo, prefiro ter terapeutas que também sejam empreendedoras, que entendam todas as minhas aflições. E eu não digo isso desmerecendo o trabalho de terapeutas que trabalham para clínicas de outras pessoas, não é isso. É que eu, Aline, sempre prefiro ter os meus problemas abraçados e refletidos e, enfim, discutidos e tratados, como a Anne sempre diz, terapeutados, por alguém que entende o que eu vivo. Então isso já é uma linha que gera conexão e também alinhamento mesmo, né? Entre a Anne e as suas pacientes. A Anne agora está atendendo num espaço novo que fica ali no bairro Petrópolis, super bem localizado. Para quem vem da Zona Norte, é só fazer o balão ali na Barão do Amazonas e tá barbadinha. E a gente sabe que com o trânsito e com as 200 coisas que a gente faz, otimizar tempo de deslocamento também é importante. E são pequenas coisas que vão agregando valor ao trabalho da Anne, desde o cuidado sobre onde vou atender as minhas pacientes. De novo, a experiência que eu tive foi maravilhosa. A Anne é idealizadora da Escola Iluminar e é fundadora do Instituto Annelise Malman. E eu gostei muito de ela já ter feito essa separação entre o Instituto e a escola, porque cada um vai tendo as suas soluções e cada pessoa pode escolher o seu melhor caminho. Isso é mais uma coisa que nós temos muito em comum, eu e ela, que é respeitar que cada pessoa faça a sua jornada. Como eu falei na aula sobre rede de produtos, o cliente não precisa começar por um lugar e ir para outro e depois para outro. Em termos de produto, começar por um mais barato e depois mais caro e mais caro. Não, mas sim seguir a rede conforme o que ele precisa e conforme a sua expansão de consciência, que é o que a Anne ensina muitíssimo bem e vive com a gente também. Uma outra coisa que para mim agrega muito valor ao trabalho da Anne é que ela não fica só te ouvindo, ela também te dá devolutivas. E daí vale vocês pensarem, né? Mas eu me sinto muito mais inteligente quando eu tô pedindo ajuda e a pessoa também diz que já passou por aquilo. Quando eu peço ajuda pra algo e a pessoa me olha assim de cima pra baixo como, ah, sim, claro, como se ela nunca tivesse vivido aquilo, eu fico me sentindo uma imbecil. Eu fico, sei lá, é esquisito. E a Anne não, ela faz muito esse trabalho de, eu também já vivi isso, olha, esse ponto eu nunca vivi, mas outras pessoas viveram isso. Então, tu te sente mais abraçado. E eu gosto muito desse movimento dela de ter o instituto e de ter a escola, justamente porque ela vai tendo mais bagagem para nos ajudar com esses insights, para que a gente não seja posto numa caixinha, mas para que a gente seja compreendido. E entenda que, às vezes, aquilo que a gente tá achando que é a pior coisa do mundo é mais uma coisa. E a gente traz para consciência e trata de dentro para fora e a coisa vai melhorando. Então, para a aula de hoje, para falar de vieses cognitivos, nós não poderíamos ter uma patrocinadora melhor, que é alguém que nos ajuda a trazer para a consciência aquilo que está enraizado no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa se comunicar melhor, liderar melhor os nossos projetos, viver melhor, viver com mais saúde, melhorar as nossas relações com consciência. Aqui a gente tem o QR Code pro Instagram da Anne, também pro WhatsApp da Anne para falar com ela. Depois eu coloquei algumas fotinhos aqui do espaço para vocês verem, porque realmente faz toda a diferença tu ser atendido por alguém que entende um pouco mais, que tem mais coisas em comum contigo. Pelo menos para mim, isso me dá tanto segurança quanto acolhimento. E eu sei que vocês também pensam muito assim, então achei importante trazer essa perspectiva para vocês, especialmente porque eu acabei de ter o meu atendimento também. E aí, quando eu tava fazendo a aula, eu ainda disse, elas vão me perguntar como. Eu já falei que uma relação de confiança é a melhor forma, porque aí a gente ganha o benefício da dúvida e dá o benefício da dúvida quando a gente conhece. Mas se tivesse assim, como resumir em uma frase, seria o óbvio precisa ser dito. A gente precisa às vezes só dizer pra pessoa, eu entendo que outras vezes, outras pessoas
agiram dessa forma intencionalmente para te magoar. Mas esse não é o meu caso e eu peço desculpas. Eu entendo que muitas vezes as pessoas pedem desconto para ti. Eu não tô pedindo desconto para ti, eu tô dizendo só que eu preciso flexibilizar a forma de pagamento. Não é sobre o teu trabalho. E aí a coisa vai mudando de figura. Só que para isso a gente precisa trazer para consciência. Eu sempre digo, atitudes reativas não constroem resultados. E trazer para consciência é a especialidade da Anne. Eu disse que a gente teria as fotos do Espaço Novo. Eu, inclusive, fui atendida nessa sala e amei de paixão. Tu tá ali fazendo a tua sessão e ouvindo barulho de passarinho. Que coisa mais deliciosa. Então, busquem profissionais que ajudem vocês a trazer para consciência os vieses de vocês. Porque depois que a gente entende os nossos, fica mais fácil perceber que não é o que é, mas como eu interpreto o que é. Tem vários autores que já explicam até mesmo essas feridas emocionais como interpretações. Porque não é o que aconteceu, é como eu interpretei o que aconteceu com a maturidade e visão de mundo que eu tinha à época. Então, quando eu entendo que é uma interpretação minha, eu entendo que do lado de lá é uma interpretação do outro. E aí as coisas começam a fluir com muito mais humanidade, com muito mais entendimento, com muito mais olho no olho, com muito mais verdade. Muito mais do que simplesmente, fulano não tá nem aí pra mim, por isso que chega atrasado. Não, é outra história. Então eu preciso desconstruir esses vieses e entender que do outro lado tem uma pessoa com outros vieses. Sim, Anne, recebemos uma visita muito especial. Tem uma aula sobre as feridas emocionais na Escola Iluminária. Exatamente, porque tem tudo, né? Então, falem com a Anne ali no QR Code do Insta e do WhatsApp. Agendem as consultas de vocês, conheçam a Escola Iluminari, contribuam com o Instituto Annelise Maumann para que a gente possa levar a expansão de consciência para quem precisa, que somos todos nós, né?